Glórias a Deus, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nós estamos vivendo as dores, o início das dores do Apocalipse. Existem muitos enganadores criando Jesus fora da Bíblia, que não tem nada a ver com a Bíblia. Qual é? Você tem uma igreja, qual é o Jesus que é pregado lá? A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos iriam aparecer muitos Jesus, muitos, está acontecendo. Se você não conhecer as Escrituras, você será destruído. Oséias 4:6, o meu povo sou destruído porque lhe falta conhecimento. Em cada igreja, a gente pode observar, em cada igreja há um Jesus. Pode observar. Existe o Jesus do barulho, o Jesus da falsidade. Existe o Jesus que se dá com política, que não é o Jesus da Bíblia. Político e política são corruptos, mas inventaram outro Jesus que se dá com política, com corrupção. Esse não é o Jesus verdadeiro. Existe o Jesus do sal grosso, da fitinha, da água ungida, da rosa ungida, do lenço ungido. Tudo isso são tipos de Jesus inventado pelos empresários da fé. Qual é o produto dos empresários da fé? O sofrimento das pessoas e a ignorância das pessoas. Mas há um Jesus que poucos conhecem, que é o que nós pregamos. O Jesus ressurreto. Porque na Bíblia existe o Jesus de Nazaré, que veio cumprir a lei no nosso lugar. Ele cumpriu a lei, morrendo pelos nossos pecados, e ressuscitou. Agora esse Jesus é o ressurreto. Está escrito no Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Cristo nos matou para a lei de Moisés, lá no corpo de Cristo. Efésios 2:15 diz que Jesus pegou todo o sacrifício da lei e imputou no seu corpo. Aí está escrito, continuando, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pelo corpo de Cristo, para que seja douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Ou seja, tem outro Jesus depois do Jesus de Nazaré, é o ressurreto. E ele disse, assim vocês servindo esse Jesus, vocês vão dar fruto para Deus. Você pensa que Deus está numa igreja que se envolve com política? Ele já saiu dela há muito tempo. Ele está lá enganando as pessoas na carne, mas Deus não está lá. Porque o Jesus ressurreto, ele é 3 vezes santo. E como é que esse Jesus? Existe também o Jesus da só bênção, só cura. Existe esse tipo de Jesus. Mas o ressurreto, como é que ele faz? Ele nos alertou lá em João 16:33. Meus amados, eu aviso a vocês que no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus, o ressurreto verdadeiro, ele nos alertou, primeiro na pessoa do Jesus de Nazaré. Depois ele assumiu a sua segunda missão ressurreta
e ele hoje nos avisa que no mundo nós teremos aflições. Então, esse Jesus é diferente daquele que ninguém pode ficar doente, ninguém pode ter problema, que é o Jesus falso, o Jesus é fácil, que é pregado pela maioria. Então, meus amados, esse Jesus ressurreto, ele disse que nós iríamos ter muitas aflições. Por que nós iremos ter aflições? Porque nós somos preparados para grandes obras pelos sofrimentos, pelas lutas. Você pode ver Moisés, 40 anos no deserto, José, Davi, Jacó, Abraão, Isaac, Paulo, Pedro, todos esses homens sofreram, Ana, todos eles sofreram. Deus estava criando um grande homem cheio de poder, uma grande mulher cheia de poder. Isso Jesus ressurreto diz lá em Tito 3,14, o qual se deu a si mesmo para si, para nos remir de todo o pecado e purificar para si um povo especial, poderoso, zeloso de boas obras. Esse é o povo produzido pelo Jesus ressurreto, que dá fruto para Deus. Nenhum desses outros Jesus dá fruto para Deus. Nenhum dão fruto para Deus. Portanto, tenha muito cuidado, porque nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Cada igreja é um Jesus diferente, mas nenhum nos leva para o céu. O que leva para o céu é o Jesus ressurreto. Peça orientação a Deus, confesse receber Jesus como Salvador, que você vai receber o Espírito Santo te dá sabedoria dos mistérios do Jesus ressurreto. Pai amado e bendito, como você nos ensinou, nos deu essa graça, nós fomos convertidos, tivemos o véu removido, e hoje nós podemos entender, Senhor, qual é o Jesus verdadeiro, ressurreto. Eu venho te pedir por este homem, essa mulher, que tem anos, décadas na igreja, mas seus filhos tudo desviado dos caminhos do Senhor. Toda cheia de doença e de dor. E os Jesus dessas igrejas não fizeram nada. Tenha misericórdia dessas pessoas, como você tem misericórdia de nós, Pai da graça. Eu oro a você pelos lares, eu mando o Salmo 107, versículo 20, para a família que precisa de uma cura. Enviou o Senhor uma palavra, salvou a cura daquele que era mortal. Graça e paz.